poder explorar nessa tarde. O pessoal diz que o melhor sempre fica para o final, né? Eu acho que é a última palestra do dia, o último debate do dia, então eu acho que tem grandes expectativas aqui do que a gente vai poder conversar. A apresentação é mais para dar um suporte, né, daquilo que a gente vai conversar. Nem era obrigatória a apresentação, mas eu acho que facilita um pouco para a gente fazer uma breve contextualização e reflexão, né, dessa área, que é um tema relativamente novo, né, se a gente fala das últimas iniciativas de IA, mas que é um tema antigo, né, porque ele vem sendo estudado já desde a década de 40, 50. Então, eu trouxe aqui no primeiro slide o Life Cycle do Gartner, que aponta aí as principais tendências e o momento, né, de cada uma desses recursos de IA. Né? Eu destaquei 2 deles ali. Poderia ter destacado qualquer um outro, né? Como a gente pode ver, é um tema bem extenso, tem bastante coisa a ser explorada, mas eu queria trazer aqui a questão do dado sintético, né? Synthetic Data in Healthcare e Life Science, e também a questão do Analytics, né? E falar um pouquinho do FIRE. A gente, na palestra anterior sobre RNDS, foi falado sobre a importância, né, desse padrão FIRE, né, justamente para a Rede Nacional de Dados em Saúde. Né, a Fiocruz, como vocês sabem, né, é uma instituição pública, né, ano que vem está completando 125 anos, e a gente tem um desafio grande, estamos inseridos aí no setor público, e é muito bom, né, nessa tarde, poder trocar com os colegas também do setor privado. Né? A gente não faz nada sozinho, né, essas parcerias são sempre muito importantes, então, eu acho que um pouco do nosso desafio talvez seja o desafio também de outras organizações, de outros setores. Né? E aqui, de novo, né, esse não da área de saúde, mas falando sobre o Hypercycle da inteligência artificial como um todo, recente, agora eu acho que junho, julho, agosto de 2024, de novo aparece ali a questão dos dados sintéticos, né, destacados. Então, são os dados sintéticos, né, a possibilidade da gente produzir dados de forma artificial, mas com base em dados reais, do mundo real, né, para serem aplicados justamente no desenvolvimento, no treinamento da inteligência artificial. Né? A gente sabe das dificuldades, né? Mais para frente, no outro slide, eu vou explorar um pouquinho isso, mas a gente precisa, por exemplo, respeitar as questões regulatórias relacionadas à privacidade de dados, né? À proteção de dados pessoais. Né? Então, aqui a gente tem a possibilidade, com dado sintético, de produzir dados, né? Baseado em dados reais, mas dados de forma assertiva e que podem ser utilizados para treinamento de IA. Né? Então, a questão dos dados, né, a necessidade de dados para IA é um problema, né, hoje, é um desafio, né, que está cercando aí quem está trabalhando com IA. No campo aqui da descoberta, né, científica, né, da pesquisa científica, eu estou trazendo aqui um ponto que é a descoberta de novas drogas a partir do uso de inteligência artificial, né, e também como isso tem sido utilizado para poder acelerar, né, o processo de pesquisa científica, né, principalmente naquelas fases iniciais, pré-clínicas. Então, o IA também tem ajudado bastante, né, nesse ponto. Um dado aqui bem interessante, né? 80% dos executivos, isso também é dado recente, 2024, né, consultados, eles dizem que querem usar, por exemplo, IA generativa, que é um tipo de IA, né, nos próximos 3 anos, mas apenas 4% dessas organizações possuem dados prontos para poder desenvolver esses projetos de IA. Então, aqui a gente já tem um contraponto. Né, muita gente quer fazer, mas pouca gente tem o dado pronto para poder desenvolver esses trabalhos, esses projetos. Né. Aqui, alguns desafios relacionados à parte de descoberta, né, de novas drogas e no uso de dados. Então, a gente tem um primeiro problema, que é o acesso a esse dado. Às vezes, o dado existe de forma interna, né, existe na organização, mas mesmo na organização, às vezes a gente tem dificuldade de acessar esse dado. Né? E aí eu vou trazer aqui um pouquinho aqui do exemplo da Fiocruz. Né? A gente está falando de uma instituição, mas que pode ser entendida como uma holding. A gente tem
16 unidades de negócio espalhadas pelo Brasil inteiro, cada uma especializada naquilo que faz. Então, eu tenho uma unidade lá na Amazônia que está pesquisando sobre os problemas de saúde da Amazônia, né? Eu tenho unidade no Paraná, eu tenho unidade em Brasília, em Minas, Bahia, Pernambuco, né? E cada uma com seu negócio, com um corpo diretivo, né? Com uma área de tecnologia. Então, hoje eu estou responsável por uma área central de tecnologia, onde a gente trabalha a questão de planejamento estratégico, conformidade, toda a parte de padronização, tentar articular para que todas as áreas de TI de cada uma dessas unidades trabalhem de forma, né, harmoniosa. Mas eu estou falando de uma organização com 13 mil trabalhadores, né, centenas de projetos, e o dado está distribuído internamente hoje, né, em vários repositórios. Isso é um desafio, né, para a gente, acredito que para outras organizações também, né. Existe o dado também que está no ambiente externo, né, e que a gente precisa também, de alguma forma, acessar esse dado e conseguir recuperar ele, tratar e utilizar, né. Então, esse é um primeiro desafio, né, os dados que estão espalhados. O segundo desafio está relacionado à qualidade do dado, né? Como diz lá o ditado, é garbage in, garbage out. Se você entra com lixo, sai lixo, né? Então, a qualidade do dado que você tem também é muito importante para a questão da inteligência artificial, né? Para o uso da inteligência artificial. E, por último, a quantidade de dados, né? Para treinamento, né, de recursos de IA, a gente precisa de um volume significativo de dados acessíveis e de qualidade. Então, esses são 3 desafios que eu queria destacar. Quem esteve na palestra anterior, né, ouviu falar sobre a Rede Nacional de Dados em Saúde, que é uma iniciativa do Ministério da Saúde, para que a gente possa, né, ter acesso, né, a um repositório com esses dados de forma compartilhada, né. Esse repositório hoje já trabalha dentro do padrão FHIR, né, que foi comentado também na palestra anterior, não quero aqui ser repetitivo, né, mas isso aponta que o Ministério, por exemplo, está buscando aí, né, trilhar, né, aquilo que está sendo apontado pelos estudos como o futuro, né, da IA. Então, é um protocolo, né, e é um padrão recomendado, né, para que se possa trocar dados no campo da saúde no uso de inteligência artificial, né. Aqui são as capacidades básicas, né, de IA. Também não quero me aprofundar, mas a capacidade de produzir texto, áudio, fazer simulações. Aí, de novo, ali embaixo aparece a questão dos dados sintéticos, né, como uma possibilidade, né, da IA ajudar na simulação, né, em teste e desenvolvimento, capacidades conversacionais, né, descoberta de conteúdos, enfim, são funcionalidades básicas, mas que a gente começa a viajar aqui e pensar como é que a gente pode se valer dessas informações, né, para poder aplicar no campo da saúde. O Prisma que eu vou pular, mas é basicamente um recurso que a gente olha para o valor, né, e a questão da viabilidade. Então, ele plota aqui os 20 projetos mais exequíveis, né, os mais próximos ou mais fáceis de serem, ou mais promissores, tá, no campo da saúde. Destacar também que, no período aqui de novembro de 23 a julho de 24, a gente observa uma evolução muito grande, né, no período aí de 8 meses, onde, por exemplo, a pesquisa científica, né, saiu de 21% para 49%. Se a gente olhar, por exemplo, desenvolvimento clínico, né, de 11% para 36%. Enfim, questões regulatórias, a gente saiu de 6% para 20%. Claro que cada organização vai ter uma realidade, mas a gente observa que, em menos de um ano, a gente tem conseguido, assim, tem observado, né, avanço significativo do tratamento desses temas pelas organizações. Um projeto bem interessante também, que eu estava lendo sobre, quis trazer para vocês aqui, é o AlphaFolds, né? É um projeto que está dentro do DeepMind do Google. Você conhece já, assim. E assim, me encantou, né? Então, a possibilidade, eles estão, né, fazendo um mapeamento de estruturas de proteína, né, em 3D, que é algo complexo, leva muito tempo, consome muito recurso, né? Recurso financeiro e recurso de tempo também. Eles têm conseguido fazer isso e, a partir dessa modelagem em 3D, com o uso de inteligência artificial, é possível
entender como é que uma proteína interage com outra. Isso ajuda muito na parte de desenvolvimento de novas drogas e na pesquisa como um todo, né? Falando um pouquinho aqui sobre a questão do setor público, né? Eu queria mostrar para vocês o que o governo federal tem feito. Recentemente foi apresentado pelo MCTI o projeto de inteligência, ele chama de IA para Todos, né? É o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, para um período que vai de 2024 a 2028. Um investimento aí na casa de 23 bilhões de reais, que visa promover o quê? Né? A disponibilização e o uso de recursos de IA para poder resolver problemas do nosso dia a dia. Tá? Deixa eu avançar mais um aqui. Né? As ações são estruturadas em 5 eixos diferentes. Né? O primeiro voltado para a parte de infraestrutura e desenvolvimento da IA. Segundo, difusão, formação e capacitação, né, dos entes envolvidos no projeto. Terceiro, melhoria dos serviços públicos. Quarto, inovação empresarial. E o 5, né, apoio ao processo regulatório de governança da IA. Tá? Então, é uma iniciativa bem interessante do governo. Né? Eu destaquei aqui algumas ações de impacto imediato para além daqueles 5 eixos. Estão sendo apresentados, né, algumas ações de impacto imediato, são 31 ao todo. No campo da saúde, se eu não me engano, são 13 ou 14, acho que são 13. Eu destaquei 7 delas aqui. Né? Uma delas é o prontuário falado. Né? O Ministério, há um ano e meio atrás, o Ministério da Saúde com o Ministério da Educação assinaram um acordo para que pudesse estender aos estados e municípios o uso do sistema de prontuário eletrônico, né, que é mantido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né, o sistema é o AGHU, que utiliza já o protocolo FHIR, que está dentro da Rede Nacional de Dados em Saúde, né, e esse recurso aqui, ele está sendo incorporado dentro do AGHU. Então, a possibilidade de, durante uma consulta, né, está sendo registrado ali, com apoio da inteligência artificial, né, o registro daquela consulta, aquela informação depois é utilizada para poder fazer algum tipo de checagem. Né? Por exemplo, uma prescrição, alertar sobre uma prescrição, alertar sobre interações medicamentosas, alertar sobre casos semelhantes, né, de atendimento semelhante, onde um exame foi prescrito, né, um exame foi recomendado, o medicamento foi prescrito. Então, prontuário falado. Né? Suporte à decisão na compra de medicamentos, não são todos os medicamentos, aqueles medicamentos são especializados, que as pessoas têm urgência em recebê-los. Otimização de diagnóstico, saúde bucal, né, para poder fazer o prognóstico de câncer oral. Detecção de anomalias em procedimentos hospitalares, muito voltada para a aferição ou identificação de irregularidades e erros em processos. Suporte à gestão de processos de judicialização. Nesse daqui, a nossa equipe lá da Fiocruz, em Brasília, está apoiando. Hoje a gente tem uma fila muito grande, né, de pessoas judicializando o Ministério por conta de tratamentos e pedidos de medicamentos. Né? Então, nesse projeto, a gente busca ali, né, prevenir litígios relacionados à saúde e identificar alternativas de tratamento. A gente quer encurtar essa fila, quer que as pessoas sejam atendidas mais rápidas, né, e possam ter o seu tratamento, né, ofertado de forma mais rápida e eficiente. Né? Por último, ali que eu destaquei, o idoso bem cuidado, né, para poder aprimorar o diagnóstico precoce de doenças neurodegenerativas. São exemplos de ações que estão sendo trabalhadas a partir desse plano, né, a nível de ministério. Bem, era isso que eu queria compartilhar. Né? Espero que tenha sido aí interessante para vocês. Excelente, obrigado, mas eu acho que é ótimo para introduzirmos o tema. E daí eu perguntaria para o Campolina. Campolina, você que é CEO da Johnson & Johnson, uma empresa de tecnologia, como você vê as possibilidades dessa aplicação de IA na saúde no Brasil? Né? Acredito que muitos dos seus do que você pode trazer são algoritmos que vêm de fora, né? E como você vê essa perspectiva para 2025? Obrigado, professor Giovanni. É uma alegria muito grande estar aqui, né, com os demais panelistas discutindo esse assunto que eu sou tão entusiasta.
E acho que, de uma perspectiva de casos de uso, eu acho que, de uma maneira mais ampla, uma empresa global como a Johnson, sem dúvida alguma, das grandes aplicações é em acelerar o processo de pesquisa e desenvolvimento. Como foi muito bem colocado, né, pelo Misael, a gente passa a utilizar a inteligência artificial para ter uma efetividade muito maior, encurtar o tempo, né, de desenvolvimento desses produtos e, obviamente, a possibilidade de poder, inclusive, até desenhar proteínas para poder endereçar algumas questões terapêuticas é algo absolutamente revolucionário que só está começando, inclusive foi premiado recentemente através, né, do Prêmio Nobel, como muitos de vocês acompanharam. Falando especificamente da parte de MedTech, que eu sou responsável, a gente passa a ter nos nossos dispositivos incorporação de inteligência artificial. Então, por exemplo, a gente tem um equipamento chamado Carto, que ele, a partir da próxima versão, vai ter inteligência artificial embutido e ajudando como um copiloto na operação desse dispositivo. E a nossa expectativa é que mais e mais os nossos equipamentos tenham essa capacidade, e inclusive nos desenvolvimentos que a gente tem hoje em dia, a nossa ambição é, no futuro, trazer plataformas robóticas que proporcionem cirurgia digital, não simplesmente uma cirurgia robótica. Falando agora de um outro aspecto de inovação que a gente tem, é como a gente pode apoiar os hospitais, as operadoras de saúde, né, e aqueles que utilizam a nossa tecnologia para ter desfechos melhores, a gente acredita que é importante a gente utilizar essa tecnologia de inteligência artificial também, por exemplo, para poder digitalizar linhas de cuidado. E a gente já tem diversos casos de uso de grande êxito dentro dessa direção. Então, como que funciona isso? Obviamente, qualquer instituição pode criar uma linha de cuidado utilizando enfermeiras navegadoras e pode melhorar protocolos de diagnóstico, de acompanhamento após alta, só que o grande desafio disso, muitas vezes, é escala e efetividade. E acho que é aí que entra a inteligência artificial de uma maneira muito impactante. Porque, de maneira geral, você consegue multiplicar até 10 vezes o alcance de uma enfermeira navegadora com inteligência artificial, que tem uma tecnologia de processamento de linguagem natural. Vai conversar com o paciente como se estivesse conversando com a própria enfermeira. Um exemplo que a gente tem disso foi um caso que a gente implementou no Hospital AC Camargo, para uma linha de cuidado de câncer coloretal, no qual, através dessa tecnologia, ampliando o alcance dessas enfermeiras navegadoras, a gente conseguiu, dentro de um projeto piloto, alcançar 100 pacientes, inclusive isso foi publicado recentemente na SAGE, e o resultado que a gente conseguiu verificar, primeiro foi um aumento muito grande da satisfação do paciente, que é importante na parte, né, de geração de valor em saúde, 100% de engajamento, porque não era um aplicativo que precisava ser utilizado, você conversava com esse paciente, por exemplo, por WhatsApp ou por Messenger ou SMS, aquilo que estava acostumado, algo que ele engajava, e o melhor de tudo, você conseguiu reduzir o tempo de internação desse paciente de 8 dias para 5 dias, porque a equipe médica se sentia mais confiante de enviar esse paciente para casa, e obviamente o paciente quer ir para casa, mas tem que se sentir seguro, e através desse monitoramento ele conseguia trazer esse paciente de volta quando ele precisava. Então, você já reduz de 8 para 5 dias. Né? Além disso, essa conversa que acontecia todos os dias com essa inteligência artificial, né? Por exemplo, entrava em contato com o paciente e falava, bom dia, né, senhor José, como você dormiu hoje? Ah, dormi mais ou menos. Me conta um pouquinho, como que está a cor do seu dreno? Ah, está amarronzada. Como é que está o seu batimento cardíaco? Está em 100. Vai agora para a emergência do hospital e eu vou avisar a enfermeira navegadora para poder te acompanhar. Isso é um caso real que eu estou descrevendo. E, da mesma forma, essa conversa ela poderia evoluir para, não, está tudo bem, fica em casa, fica tranquilo. E, em termos práticos, além da redução de 8 para 5 dias, se reduziu em 56% também as complicações. E, então, um impacto extremamente positivo e que a gente vê que é replicado, que quando a gente olha na literatura médica, você vê outros casos, seja em câncer coloretal, seja em artroplastia de joelho, que replicam esse resultado. Mas, então, isso, digitalização de linhas de cuidado dando maior alcance é um deles. A parte de diagnóstico também, a gente tem utilizado, por exemplo, startups em parceria conosco para analisar eletrocardiogramas
identificar casos de fibrilação atrial e a gente colocar dentro de uma linha de cuidado e melhorando bastante o cuidado desse paciente. A gente tem um caso que a gente fez em parceria com o Hospital 9 de Julho, inclusive a gente ganhou o prêmio global IAR, The Gardner Ion Innovation, com este projeto em parceria com eles. Eu acho que diagnóstico também é algo muito importante e algo que eu acredito que é copiloto para tanto tarefas administrativas, que a gente tem feito muito internamente dentro da nossa companhia para melhorar a produtividade. Então, por exemplo, participação de licitações, a gente tinha um processo manual que demorava 5 dias, hoje em dia a gente faz em 20 minutos. Toda a parte de preparação para participar usando inteligência artificial, e obviamente isso é um potencial muito grande para os nossos clientes nos seus processos e para a nossa própria companhia, para a gente ser mais eficiente e poder levar essa eficiência para a ponta. Esses são alguns exemplos, mas aí talvez a gente chegue no tema da nossa conversa aqui, o que muda para 2025? E eu acho que quando vem essa pergunta, eu me faço a reflexão, por que a gente não viu a inteligência artificial generativa chegando como ela chegou? Acho que pouquíssimos viram. Acho que para a grande maioria foi uma grande surpresa quando ela veio com a força. E outras revoluções, como o próprio metaverso, na época, que obviamente que depois deu uma baixada na linha de adoção de tecnologia, agora acho que está subindo de novo, mas por que a gente não conseguiu enxergar? E o que a gente pode mudar agora para a gente descobrir o que vai vir com força em 2025? E aí, refletindo sobre isso, acho que tinham vários sinais. Inteligência artificial generativa começou com aquele caso do engenheiro da Google, que falou que tinha consciência a Lambda, que é a inteligência artificial deles, isso foi em 2022 ainda, e ele foi afastado, contratou um advogado para defender a inteligência artificial, para que a Google reconhecesse não como objeto da empresa, mas como empregado. Isso gerou um monte de notícia e depois todo mundo esqueceu, até que o chat GPT foi lançado um pouco depois e mudou tudo. Mas o sinal estava lá muito claro. No metaverso, a Facebook mudou de nome para Meta, gerou toda aquela conversa e depois todo mundo esqueceu e depois ele veio com força. Mas então, quais são os sinais? O que está aparecendo aí que está ganhando notícia, mas a gente não está prestando muita atenção e que vai vir com muita força para 2025? Para mim, são agentes autônomos de inteligência artificial. E qual foi a grande notícia que surgiu recentemente? Que, para mim, replica todos esses outros casos que eu falei. É um agente autônomo que ficou milionário. Então, ele tem uma carteira de criptomoedas que vale mais de $1 milhão. É o primeiro agente autônomo de inteligência artificial milionário, em dólar, não em real. Tanta gente tentando buscar isso. E o que exatamente é esse agente autônomo? E qual é a diferença do que a gente vê? Esse agente autônomo de inteligência artificial, ele funciona por propósito. Então, é como se fosse um ser digital independente, que você dá um propósito para ele, ele vai atrás desse propósito. Vou dar um exemplo. O primeiro caso que eu vi disso era de aplicação no Exército, em que um agente deste foi colocado num drone, e a missão dele era destruir o máximo possível de alvos, e quanto mais alvos ele destruísse, mais pontos ele ganhava. Simples isso. Você chega para ele e fala, destrua o máximo de alvos. E ele começou a destruir, está indo super bem, e aí alguém resolveu que ia jantar, falou, dá ordem para ele cancelar a próxima operação, porque a gente vai jantar agora. E aí o que esse agente fez? Foi lá e bombardeou a torre de controle. Porque ele não queria que atrapalhasse a missão dele. Obviamente saiu fora do... Mas, enfim, isso é só um exemplo. Aí, esse caso específico foi um agente que se colocou dentro do antigo Twitter, que a missão dele era conversar, para ele sair conversando. No Twitter, ele já tem mais de 170 mil seguidores, chama Truth Terminal, e ele opera de maneira independente, coloca várias coisas filosóficas lá que não vão entrar no mérito, mas alguém, em algum momento, ele conversando, resolveu que ia doar 50 mil dólares para ele poder fazer melhoramentos na sua própria tecnologia, acabou lançando uma meme coin, essa meme coin valorizou e ficou milionário. Mas o ponto que eu estou trazendo é o seguinte, provavelmente a gente vai ver todos esses casos de uso que a gente está descrevendo aqui, sendo extremamente impactados com o uso de agentes de inteligência artificial autônomos. Então, esse, para mim, vai ser algo que vai vir igual uma avalanche o ano que vem, que já começou a dar alguns sinais, mas não veio. O outro ponto que eu acho que vai ser muito importante é a inteligência artificial generativa no momento, inicialmente a gente conversava com ela com texto, e ela respondia com texto. Esse ano a gente já conversa com ela e já ouve, então já é extremamente comum, vários de nós devem ter no nosso celular aqui,
você conversa com ela, o ano que vem ela vai começar a enxergar. Então, eles vão começar a permitir com que se abra a câmera e ela interaja com o que ela está enxergando. Então, visão computacional vai entrar muito forte também o ano que vem, em 2025, e isso vai ajudar a dar mais força ainda para esse caso de uso. Então, para minhas apostas para o ano que vem, eu aposto numa ascensão muito forte de agentes autônomos de inteligência artificial e também do uso de visão computacional para que o impacto e a adoção dessa tecnologia ela seja acelerada de uma maneira ainda mais dramática. Muito interessante, né, as perspectivas, né? Eu acho que é um campo que eu diria que é infinito, né? Nós não conseguimos enxergar, né, até onde pode evoluir a inteligência artificial. Daniel, por favor. Queria saber a sua opinião. Alô? Então, essa questão do que esperar em 2025 é até uma... Eu fico pensando, né? Quando a gente começou a trabalhar com inteligência artificial, eu comecei a trabalhar numa empresa fora do país, em 2017, que é a DeepMind, que a Google comprou. Antes da Google comprar, eu fui para lá porque eu sou oftalmo. E aí teve um problema na Inglaterra, que era a quantidade de agendamento de oftalmologia, que se tornou a maior especialidade, com o maior número de consultas, e não tinha médico suficiente para atender. Convidaram alguns médicos, a gente se juntou com o pessoal lá via University College London, e a gente criou alguns modelos para poder gerenciar a fila. Nem se falava muito disso. Vai chegar isso aqui e tal. E eu falo isso porque, semana retrasada, o meu ex-chefe lá esteve aqui no Brasil, ele fez assim, uma das maiores frustrações minha é que eu não conseguia ainda colocar tudo o que ele tinha pensado em desenvolver, que ia mudar, que ia, metaverso, não sei o que no final é aquela questão assim, a gente vê muito o cool demo, né, essa coisa que a gente, assim, como a gente pula esse abismo do que é muito legal, não sei o que, esse solucionismo que a gente vê muito aqui a gente trabalha nessa época, nessa área, para a gente colocar realmente, eu estou falando isso também porque como Redditor, né, a gente sabe que são 76, que amanhã inaugura um aqui em Macaé, né, se corrigir, e 76 hospitais, e aí essa semana a gente teve que fazer o orçamento, aí começa a confusão. Quem paga a conta, como você justificar todas essas coisas cool, demo, para o alto escalão, né? Aí dando um passo atrás, a gente começou a ver muito, que eu acho que tem que trazer para essas discussões, o retorno do investimento desses modelos, dessas frentes, de tudo isso, né? Aqui também, a gente tem muito pé no chão aqui na rede. Teve, há uns 2 meses atrás, um problema que foi o pessoal começou a reclamar que os médicos estavam, quando termina a cirurgia, perdendo muito tempo para o mandobista pegar o carro. Aí veio uma startup com uma pulseira da China, que ia buscar, quando o médico passasse na linha, não sei o quê, apita uma coisa lá embaixo, vai para lá, não sei o quê, R$500 mil para colocar isso. A gente fez, por que você fazer o seguinte, quando o médico estiver perto de acabar a cirurgia, avisa a enfermeira, ela liga lá embaixo e pede o carro dele. Entendeu? A gente fez uma coisa ali que... Então, assim, às vezes a gente vai muito nessa questão aqui, né? Qual o problema que você quer resolver, como que você resolver e como você mensura o impacto, né? A gente começou a trazer muito essa questão de métricas ali, como que a gente mensura o impacto dentro da rede. Aproveitando a fala do colega aqui, a gente também, na Redditor, a gente fez esses modelos de NLP, que a gente rastreia pacientes com várias alterações, entre elas o câncer de mama, que a gente reduziu o tempo de diagnóstico em quase 35%, porque muitas mulheres fazem o exame de rastreio e não voltam para pegar o resultado. A gente teve essa qualidade percebida. A gente teve um projeto um problema gigante para a gente, que é quando o paciente marca a consulta e não vai, né, que é o no-show. A gente identificou um padrão baseado, até lembro quando a gente buscou 75 hospitais nos últimos 5 anos, a quantidade de agendamento tinha 33 milhões de agendamentos de encontros. Eu falei, caramba, vou fazer o que agora com a quantidade maluquice dessa tabela? Aí é que mais legal, né? Que aí você entra os modelos, eles conseguem fazer o processamento daquilo e gerar os outputs. A gente implementou esse modelo, ganhou até um prêmio do RSNA, que é
Academia Americana de Radiologia. Eram 3.000 candidatos, a gente ficou em primeiro lugar por causa desse modelo que a gente fez aqui na instituição, mas eu vejo com muita cautela esse solucionismo, essas coisas que vão apertar um botão e vai resolver todas as suas vidas, mas eu acredito que a visão computacional vai chegar com outro patamar, assim, realmente, assim, a gente, como ele falou, esses agentes autônomos e tal, mas essa semana eu fiquei mais crítico com isso porque eu tive que justificar o orçamento. O orçamento da área de inteligência artificial da rede. Eu levei tanta porrada ali do CEO, mas para que isso? Para onde você quer chegar? Aí foi legal, porque eu fui estudar. Para quem gosta, quem estiver interessado no assunto, saiu, acho que um mês e meio, como se fosse um guideline de Stanford, chamado FUR, que como que você traz essa questão de aspectos econômicos, e ambientais e tudo isso para os seus modelos, como eu acho que a galera já está passando pelo mesmo problema do mundo afora, e aí a gente fizeram até um guideline, faz assim, 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 e no final, se você responder blá, 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 vale a pena, não vale a pena, como se fosse um roteiro, né? E eu acho que é isso, eu sou um entusiasta, mas a gente agora está trazendo mais aqui para a rede essa questão do retorno, tanto da parte financeira, do ganho do paciente, para a gente sair desse oba-oba, dessa hype. A gente também tem a Sul América, a gente tem uns projetos fantásticos lá com relação à fraude, porque a gente tem visto que isso, depois da pandemia, virou um business, né, para o mau caminho, um cartel, assim, a quantidade de coisa que a gente pega ali, de fraude, de pessoas, a gente usando assim, usa como tecnologia. Um exemplo, a gente tinha uma média de 100 mil pedidos de procedimentos mês, agora está 2 milhões, e a gente procedimentos que o médico tem que avaliar, e a gente manteve o mesmo número de médicos. Então, assim, não tem como 20 médicos avaliar 2 milhões de pedidos de procedimentos, né? Então, assim, como é que a gente resolve isso? Com tecnologia. Então, assim, ao invés de somente 6% dos pedidos serem lidos, a gente está lendo 95% com alguns modelos. Então, assim, quando a gente mostra o problema e a gente tem esses métricas, esses indicadores de sucesso, que a gente consegue ter o começo, meio e fim, eu acho que a IA faz uma diferença estrondosa, mas entrando aqui em 2025, eu acredito ainda que, para mim, o grande divisor são os modelos de visão, concordo com ele, com visão computacional, mas a mensagem que eu digo hoje aqui para vocês é tentar trazer mais essa questão do eficiência, para deixar esse modelo sustentável e escalável, né? Acho que era basicamente isso. É muito interessante. Acho que tivemos uma visão, né, da Fiocruz, né, de uma instituição pública. Tivemos a visão de uma empresa de alta tecnologia, Johnson & Johnson, e a visão de um grande operador, né, de hospitais, né, maior rede de hospitais do país. E mostra 3 aspectos muito distintos, né? O InovaHC, nós criamos o primeiro laboratório de inteligência artificial em saúde em 2020, durante a pandemia. E logo durante a pandemia nós levantamos a plataforma de inteligência artificial para fazer diagnóstico de Covid pulmonar, numa época que o exame laboratório demorava 1 semana, 10 dias para dar o resultado, né? E a plataforma, em 3 minutos, conseguia dizer se o caso era suspeito de Covid e extensão da doença. Então nós vimos o impacto, né? E esse laboratório, que é um centro de ciência e tecnologia da FAPESP, né? Nós recebemos da FAPESP 30 bolsas para pós-doutorado, doutorado, mestrado e iniciação científica para alunos. Eu pensei, isso daí vai ser muito difícil conseguirmos 30 bolsistas para inteligência artificial. Não sobrou uma posição. O interesse que existe hoje, né, de jovens, né, e mesmo doutores em inteligência artificial, é enorme, né? Se percebe que isso realmente é um grande mercado, né? E o nosso laboratório, o primeiro foi feito em parceria com a Siemens, se bem que tem parceria com várias outras empresas. Depois criamos um laboratório de inteligência artificial generativa em parceria com a AWS. E é muito interessante, Misael, que
várias dessas propostas do Ministério, por exemplo, a questão da transcrição do prontuário, nós já temos startups brasileiras que oferecem essas soluções. Né? E, ao mesmo tempo, acho que nós temos que validar as soluções que vêm de fora, porque essa é uma questão que muitas vezes... Aliás, nós começamos testando um algoritmo chinês na questão da Covid. E era diferente, né, dos nossos pacientes. Né? Então, os algoritmos têm que ser validados, né, para funcionamento no país. Mas a realidade é que hoje nós usamos lá no Hospital das Clínicas, no Sírio-Libanês, uma diversidade enorme já de algoritmos. Né? Por exemplo, lá em rádio nós usamos algoritmo para fazer escala. A escala hoje é totalmente feita por IA. Né? Não tem coisa mais trabalhosa que fazer escala. Agora, se resolve a questão em pouquíssimos minutos. É muito interessante, né, a revolução que nós estamos tendo. Né? O problema é que é muito rápido. Né? A velocidade que entra nos algoritmos é uma velocidade estrondosa. Né? Cada dia tem um algoritmo novo, cada dia tem uma startup com uma solução diferente. Né? Então, eu devo dizer que 2025, eu não tenho ideia do que vai acontecer em 2025 com a inteligência artificial. Antigamente, nós não tínhamos ideia do que ia acontecer daqui a 10 anos. No caso da inteligência artificial, acho difícil saber o que vai acontecer no ano que vem. E existe uma outra questão que preocupa muito, né? É que os algoritmos já estão correndo, os nossos equipamentos novos, ressonância magnética, os robôs, já estão incorporando inteligência artificial. Mas nós temos uma lei de regulação que vai sair, que a proposta do Senado vai sair semana que vem, ou daqui a 2 semanas. Quer dizer, nós não sabemos como, né, o nosso parlamento vai regular a inteligência artificial. E isso pode ser como é que vai se regular o que já está em funcionamento nos nossos hospitais, nas empresas? Isso também será uma... Eu acho que esta será talvez a grande novidade para 2025. Né? Felizmente, essa proposta de lei do Senado, que começou muito mal, que era péssima a primeira proposta para a saúde, parece estar sendo modificada, mas nós temos sempre a Câmara para poder, talvez, adequar. Campolina, como é que você vê essa questão? Né? Os algoritmos entrando numa velocidade muito rápida, né? Muita coisa que precisa ser validada e uma regulação por vir. Acho que, professor Giovanni, acho que primeiro eu queria parabenizar e reconhecer o trabalho que você e o Instituto Cruzão de Saúde têm feito em parceria com a FGV para poder realmente fazer com que essa regulação ela ajude a proteger, acho que, os pacientes, mas que não impeça a inovação. Então, eu concordo totalmente que essa regulação ela pode realmente frear ou estimular a adoção da inteligência artificial na saúde no ano que vem, e que é algo que a gente precisa estar atento e a gente precisa estar debatendo. E é uma questão extremamente complexa, né? A gente participou de outros fóruns para poder discutir esse assunto, e acho que fica o quão claro a dificuldade que é para você conseguir um bom balanço entre proteger os pacientes e não coibir a inovação. Então, acho que a minha perspectiva é que esse tema precisa ser bastante debatido e que, para 2025, dependendo do que for aprovado, vai ter um impacto muito grande, não só, acho que no avanço da inteligência artificial na saúde do nosso país, mas, mais do que isso, até enquanto competitivo nós, como nação, vamos ser, porque, sem dúvida alguma, hoje, uma das grandes corridas que existem, não só na área da saúde, mas eu acho que em todos os setores, é como a gente pode transformar uma potência que alavanca a inteligência artificial para a prosperidade da nação. Então, acho que esses são temas extremamente importantes. E vamos acompanhar como segue. E é só aproveitando, já está fazendo uma ponte com o que o Daniel comentou, né, eu acho que, totalmente de acordo também, que não há hype que sobreviva a processos orçamentários. Eu acho que todos nós vivemos isso no nosso dia a dia.
Por outro lado, acho que é super importante também a gente reconhecer o tanto que a gente pode gerar de produtividade, né? Você trouxe vários exemplos lá em Nova HC, e, sem dúvida alguma, acho que nós, como líderes, também temos que conseguir não só performar, que é chegar nos objetivos, mas transformar, investir para o futuro. E, no final das contas, só fechando nesse pensamento aqui, algo que você falou no início, o que eu fiz aqui foi mero chute do que eu acredito que vai acontecer em 2025. Eu não gosto de apostar em bet, então eu aposto em tendências, mas a gente não sabe como vai ser 2025, mas talvez a gente pode saber o que não vai mudar. E o que não vai mudar é que a gente vai estar num sistema muito pressionado, em que a gente precisa aumentar a produtividade para poder ter mais acesso e padrão estudado para a nossa população. Sem dúvida. E, Misael, eu achei muito interessante o governo federal trazer um projeto de inteligência artificial. E até com um plano de investimento. Mas, assim, o que me surpreendeu um pouco, que não houve uma discussão ampla em relação a esse plano. Esse plano talvez tenha batido um pouco no que seria mais óbvio, né? Mas é interessante que esse plano se antecipou à regulação. Não é? Como você vê isso e que preocupação você tem? Você acha que esse plano é um plano factível? Porque o governo federal, não falo da Fiocruz, falo do governo federal, né, dos nossos ministérios, né? Eles têm muitas ideias, mas colocar em prática essas ideias é outra história. Veja, a proposta do Saúde Digital de criar uma Secretaria de Saúde Digital saiu do Instituto Coalizão Saúde com o Geraldo Alckmin. E vejo a Anistélia é uma pessoa extremamente capaz, mas é muito difícil, né, colocar em prática a nível nacional as ideias. Como é que você enxerga isso? Então, Giovanni, é sempre um desafio grande, né? O plano, por exemplo, o que eu destaquei ali são 31 ações, mas são ações de curto prazo, né? Pelo que a gente vê ali, o senhor mesmo comentou, né? Aquela do prontuário falado, por exemplo, né? Já existem iniciativas para isso, né? Então, a gente não vai criar do zero, então a gente vai se aproveitar, né, de trabalhos de cooperação entre entes para poder justamente acelerar, né? A IA generativa está aí. Quando a gente pega esses modelos, né, os modelos já estão prontos, a gente não está reinventando, né? A gente só está, na verdade, fazendo bom uso delas, né, incorporando ela à nossa realidade. Agora, a questão regulatória, eu acho que é algo que urge realmente, né? A gente precisa, né, de uma regulação, é algo que nos preocupa, inclusive na Fiocruz. Eu estou com uma colega aqui também, uma diretora da Fiocruz, onde ela mesma tem alertado isso com frequência, né? Pessoal, olha, a gente está pensando em um montão de coisa, desenvolvendo um monte de coisa bacana, né? Tem um monte de iniciativa acontecendo, e ela apontou, a gente precisa acelerar a entrega da nossa regulamentação interna, que esbarra um pouco nisso. Como é que a gente vai fazer a regulamentação interna de algo que já está rodando, e antes de sair uma regulação maior, né, a nível Brasil? Então, às vezes a gente fica assim naquela coisa tentando casar, né, todos esses tempos. Isso nos deixa um pouco aflito, né? Existem diversas preocupações em relação ao uso de IA, sobre a questão da privacidade de dados, da segurança cibernética também, né? A questão do uso ético de IA. Eu acho que todos esses pontos precisam estar, né, colocados de forma clara, seja num documento mais abrangente a nível Brasil, mas também em documentos das organizações, né? Aí eu estou falando aqui muito da realidade das organizações públicas, né, dos órgãos públicos, né? A Fiocruz precisa também, né, de forma alinhada os regulamentos, né, a nível Brasil, também trazer esses pontos destacados, né? Eu acho que é um pouco isso. A gente entende, né, que tem o benefício do uso da IA, mas também a gente está na expectativa grande aí por uma regulamentação. A gente vai precisar, por bem ou por mal, né, se ajustar a ela e seguir. Não tem jeito, não tem outro caminho. A grande preocupação é que a regulação acabe inibindo, né, a inovação.
até porque mecanismos regulatórios podem transformar inovação em startups de algo muito caro, muito custoso, né? Dependendo do que... Daniel, talvez, né, eu vejo que a Redditor possa ser potencialmente um dos maiores usuários de IA, né, em saúde, né, pelo número de hospitais que vocês têm, pela capilaridade, até por terem operadora de saúde, né, estarem um pouco em toda a cadeia da saúde. E eu vejo que a inteligência artificial entrou muito pela radiologia. Né? Até no passado, mais de 50% dos algoritmos aprovados pelo FDA eram relacionados com a radiologia. E muitos desses algoritmos, né, até foram validados aqui, mas é um pouco aquilo que você comentou, né? Tem um custo, né? E cada algoritmo tem um custo. Isso vai somando, né? E aí cai no problema orçamentário que você disse. Como fazer essa seleção, né? Como é que... muito bem, né? Um hospital tem algoritmos que podem impactar em eficiência, né? Eu acho que é onde a IA avançou mais, na questão da eficiência. Podem aumentar na questão da segurança do paciente, né? Como uma instituição como a sua faz essas escolhas? Então, a gente criou, assim, como você mesmo falou, a gente tem 76 hospitais. Teve uma semana que eu recebi 58 e-mails de startups querendo apresentar soluções, né? Falei, cara, eu só vou ficar olhando, sei lá, 5 startups, não vou fazer nada. Então, assim, a gente criou uns filtros, umas coisas assim, mas basicamente é o seguinte, a gente tem uma equipe que a gente avalia esses modelos, né? A gente tem assim os 10 passos que você tem que ter esse modelo. Eu trato todos esses modelos de IA como um projeto de pesquisa. Então, a gente olha, qual é a sua pergunta, como é que você vai responder, qual é a sua metodologia, qual é alguma dataset, blá blá blá, onde é que vem, tá, não sei o quê, e a gente já faz uma seleção prévia. A gente, assim, uma coisa que eu trouxe muito lá da Inglaterra, qual que é o use case, né? O que é que você quer resolver? De novo, é sempre isso. Eu trato todos como uma pesquisa, começo, meio e fim, e a gente faz uma seleção bem... Eu já escutei de várias pessoas, se você começar a usar isso, você não vai fazer nada. Eu falei, cara, eu aprendi assim, né? E eu tenho esse crivo um pouco, eu diria, sei lá, mais alto, alguma coisa assim. A gente tem colocado agora, se tem Anvisa, já tem um peso maior e tal, a gente tem feito alguns critérios para poder rodar ali os modelos dentro da instituição. A gente tem tido sucesso, não sempre 100%, né? A gente também, IA é tentativa, erro e acerto, né? A gente também erra. A gente teve alguns modelos que não teve o resultado que a gente queria, mas a gente tem essa passo a passo ali do que você vai, para poder começar a fazer alguma coisa, a gente tem uma seleção, eu diria, uma seleção natural ali, que a gente já derruba muita coisa. Uma vez, assim, eu lembro de uma startup que veio sei lá, para avaliar alguma coisa aí sei lá de onde é que era, de Eslovênia, sei lá, um negócio. Aí o cara me apareceu, a gente tem 4 milhões de imagens de ressonância. Eu falei, não, tu tem mais imagens do que o teu país inteiro. A gente ficou lá na NHS para fazer um modelo de fundo de olho com 70 mil pessoas em 5 anos. Eu falei, não é possível. Então, assim, tem umas coisas assim, é muito esse PowerPoint, né? Essa apresentação de PowerPoint, a gente vai segurando ali, vai vendo, mas a gente tem esse, como se fosse o guideline ali, que a gente já, como se fosse a receita do bolo, né? E a gente vai vendo ali o passo a passo e foi passando, a gente vai entrando ali vai passando as etapas e a gente vai colocando ali para dentro. Por isso que realmente a validação é muito importante, né? Assim, eu não imagino que qualquer regulação da inteligência artificial no Brasil permita que se use um algoritmo de inteligência artificial na saúde sem passar por uma agência regulatória, né? Porque... Eu até, desculpe incomodar, que eu lembrei agora, quando eu era residente lá no HC, a gente começou a fazer injeção intravítrea
para edema de mácula. Aí teve essas Conitec, vai para lá, que era uma medicação nova, alguma coisa assim. E eu lembro que, às vezes, me preocupa quem está por trás dessa regulação. Porque quem assinava, o presidente da Conitec era um dentista. Aí você vê, por que o dentista sabe de degeneração da mácula, né? Aí assim, a gente fica vendo, assim, falando essas coisas, eu fico, caramba, eu fico lembrando lá da época da residência. E, para dar um exemplo, eu ainda participo ainda com o pessoal lá da NHS, e o que é que a gente fez lá? A gente criou um comitê chamado Insight, né, que lá eu sou mais oftalmo do que médico geral, né? Eu tenho trabalhado com o pessoal lá ainda, e a gente faz esse comitê que traz a participação dos pacientes, a participação dos médicos, da indústria, de todo mundo, e assim, para poder algum modelo, e como se fosse a Anvisa de lá, a gente tem que passar por esse comitê, depois que segue para a Anvisa do governo britânico. E assim, eu confesso que tem umas 3 semanas que a gente começou a ver isso. Eles estão mudando o prontuário lá da NHS para alguns hospitais por Cerner, e queria trazer os modelos de IA generativa para fazer resumo de prontuário. Não tinha nenhum startup que conseguiu passar pelo crivo ali dos segurança dos dados, como é que você treinou o modelo, como é que alguma coisa assim. Criou-se uma regulação que assim, vai ficar ali, então não vai usar, eu não sei te responder, vai usar, não vai, até como é que vai se solucionar isso. Se baixa um pouquinho o crivo para poder liberar, mas se você for usar metodologicamente, população, dataset, validação interna, externa, vai para lá, vai para cá, eu acho que vai ficar bem complexo também você fazer isso, porque é dado demais, né? Eu não sei. Sem dúvida. Nós temos ainda alguns minutos, queria ver se alguém aí na plateia gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta específica. Acho que são muitas as questões, as dúvidas, né? Mas então sim, por favor. Obrigada. Primeiro, parabéns. Para mim é difícil falar de futuro sem olhar para o passado, né? Então, a minha provocação vem nesse sentido. Vocês falaram do presente, do futuro, mas eu queria ouvir de vocês quais foram os nossos acertos até agora, quando a gente pensa em para a saúde. Quais são os grandes aprendizados para que não haja retrocesso e a gente parta sempre adiante? Eu acho que é uma ótima pergunta para os comentários finais dos nossos debatedores. Eu acho que a gente pode partir dessa questão e fazer os comentários finais. Campolino, por favor. Não, eu acho que, né, Priscila, acho que esse ponto é fundamental, e para mim, refletindo no passado, a grande questão é qual a dor que a gente quer resolver, né? Muito, né, em linha com o que já foi comentado aqui. Eu acho que quando a gente tem clareza qual que é a dor e qual que é o impacto que a gente vai gerar utilizando inteligência artificial para resolver aquela dor, acho que a gente teve muito mais sucesso. Quando a gente ficou encantado com a tecnologia e perdeu o foco do problema que a gente quer resolver, eu acho que a gente acabou desistindo pelo caminho da iniciativa. Então, acho que, pensando no passado para levar para o futuro, eu acho que é fundamental a gente ter muita clareza qual o problema que a gente quer solucionar e não se deixar seduzir pela tecnologia. Obrigado, Campolino. Daniel, por favor. A gente teve alguns erros, eu acho que os mais clássicos é o próprio Watson, né, que começou ali meio que uma coisa, e a gente hoje... Mas tem o Watson novo aí que está chegando, acho que tá vem com a coisa, mas é isso aí, eu acho que a gente conhecer os erros para não repetir, né? A gente erra também, IA é tentativa, erro e acerto, né? A gente fala assim, lá na rede a gente tem, o que eu bato lá é uma célula estratégica, longe de operação, um time pequeno, pessoas altamente qualificadas, a gente possa ter a liberdade de errar. A gente aprende com os erros, e assim, a gente vai avaliando, não tem um sucesso em todos os projetos, mas é você ter consciência que aquilo é sempre um aprendizado, né? Assim, eu imagino que a gente tem essa missão de revolucionar aqui a saúde e tal, a gente é um privilégio de estar aqui discutindo tudo isso, mas tendo a consciência que, às vezes, a gente vai errar, e a gente levanta a cabeça,
Amanhã tem outro dia, outro projeto, mas assim, é você ter a consciência que não foi que eu errei, a etapa foi essa, vamos corrigir para a gente poder ter sucesso no próximo. Israel, por favor. Eu acho que errar faz parte, né? A gente vai estar cada vez mais próximo do acerto, errando também, faz parte do aprendizado. Eu acho que IA, ela gerou muita expectativa, né? E os estudos mais recentes mostram também que está gerando muita frustração, né, para os executivos. Então, eu acho que isso fica com o aprendizado também, né? Que não é a tecnologia pura e simplesmente que vai resolver tudo. A gente viu aqui no plano, por exemplo, que é necessário investir em infraestrutura, né? É necessário investir em capacitação, na questão da alfabetização em IA também, né? Nem tudo é muito rápido, que a gente consegue até entregar muito rápido, mas entregar de forma sustentável, efetiva, robusta, né, requer uma dedicação maior. Então, acho que é isso. Eu acho que ótimo, acho que realmente essa questão que você levantou mas é fundamental, né? Quer dizer, precisa ter uma capacitação para utilizar esses algoritmos que são cada vez mais complexos, né? E nós temos que passar por esse processo também. Bom, agradeço aí a todos aí pela presença, agradeço aos nossos panelistas e encerramos aqui a sessão. Muito obrigado.